Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Newcast, o podcast onde a criatividade e a estratégia se encontram. Hoje eu estou aqui com o Vitor Hugo, proprietário da Tintel Tintas. Vitor, se apresenta para o pessoal. Muito prazer, pessoal. Obrigado aí pelo convite da Vinil, para poder a gente estar falando um pouco sobre empreendedorismo, um pouco da trajetória que trouxe a Tintel Tintas até onde ela está hoje. Vou ficar muito feliz de poder contribuir com alguma experiência aí. Maravilha, muito obrigado, Vitor. Cara, para a gente começar, queria, comentar um pouco como foi nosso contato, né? A gente, muito tempo atrás, fez uma reunião lá atrás e tudo mais, e lá você me contou bastante da sua história, né? Que você fez engenharia, trabalhou em algumas empresas e voltou para ajudar o seu pai. Me conta essa trajetória, conta para mim um pouco como é que foi isso, por que largar a engenharia e vir empreender? Fala um pouquinho para mim. Bom, a Tintel já é uma empresa familiar e desde que eu me entendo por gente, meus pais constroem essa história, né? Uma empresa que a marca é de 75. Então eu cresci vendo... 50 anos de empresa praticamente? Isso, vai completar esse ano 50 anos. Eu vi de perto assim, esse trabalho empreendedor dos meus pais, né? Ambos tocaram negócio, ambos com seus diferenciais de trazer pioneirismo para a região. Itumbiara era muito carente com relação ao acesso a material que só se encontrava na capital, né? E eu tive uma boa infância, com bom acesso à educação também, né? Mas eu sempre tive um sonho de fazer minha própria história. E eu sempre quis fazer engenharia, em específico a engenharia mecânica. No começo, quando você é muito novo, você pensa que o que você quer ser é ser um astronauta, um cientista, achar a cura do câncer, né? Mas depois a paixão pelas máquinas, né, trouxe eu para querer fazer a engenharia mecânica. Eu fiz a engenharia automotiva na Universidade de Brasília. Na UNB? Isso. E aí, daquela época, a Tintel já estava há muito tempo consolidada. Quando eu estava muito prestes a formar, ela deu sinais de enfraquecimento. Isso em que ano? Isso já era 2013, 2014, já estava dando sinais muito fortes de enfraquecimento. E o meu nome estava sendo comprometido porque a gente fazia parte do quadro societário até então. Das duas lojas que a gente tinha, a que tinha sobrevivido era a que ficava na Santos Dumont, onde é o Reis, em frente ao seu Verdurão. Então vocês tiveram duas unidades. Sim, então aquela unidade ficou viva e a gente, no início da carreira de um engenheiro, não é bom ter um nome complicado, né? Envolvido em uma série de histórias complicadas, né? Você tem que explicar muita coisa. E o cargo de engenharia é um cargo de confiança. Por mais bem informado que eu seja, meu currículo tenha uma formação em melhoria contínua, Six Sigma, fluência no idioma inglês, arranho um alemão ali, sempre me envolvi com a gerência de projetos, acabei despertando uma paixão em administração, porque hoje no Brasil o engenheiro ele é formado com perfil administrativo. Me atrapalhou bastante isso naquela época. Eu não consegui boas vagas de trabalho e não aceitava meus pais bancar nada depois de todo aquele esforço de me dar acesso à educação. Então, quando eu formei, eu acabei entrando para trabalhar até em restaurante. Trabalhei no Outback. Fui atendente, mas me empenhei muito, respeitei muito a história dos meus colegas, procurei me espelhar nos melhores vendedores ali. E dali... eu fiz um trabalho de 1 ano e meio, fiquei até 3 anos no restaurante, tive a oportunidade de trabalhar como gerente de salão, gerente de treinamento, gerente de bar. Inauguramos uma unidade em Águas Claras e toda essa experiência com pessoas, essa rotatividade muito forte de restaurante, atendimento ao público, me deu um background, uma experiência muito grande. Mas continuava vivo o sonho de trabalhar com engenharia. Daí eu recebi uma proposta em 2019, no início do ano, para trabalhar num prestador de serviço, de serviços contratuais em manutenção para o Banco do Brasil. Fui para Uberlândia, me mudei para Uberlândia, prestei esse serviço. A gente prestava serviço de manutenção predial e eu coordenava 3 cidades, né, através desse contrato. Ribeirão Preto, Joinville e Florianópolis. Mais experiência de campo, pessoas muito... Viajando bastante. Não viajava tanto assim, mas a gente tinha uma operação muito intensa para poder prestar serviço para o Banco do Brasil. E eu falo muito que tudo que eu passei dessa trajetória até hoje me preparou para o que eu estou fazendo aqui agora. Em 2020, esse trabalho com o Banco do Brasil não ia tão bem.
E eu tomei a decisão bem cedinho, eu estava naquelas lives do Thiago Nigro bem cedo. E eu tinha uma rotina de leitura muito intensa. Não tanto quanto... Hoje eu ainda leio, mas não tanto quanto aquela época. Mas logo pela manhã, por volta de 5:30 da manhã, eu lendo um livro do Quem Pensa e Enriquece. Sim. Me transformou a vida aquilo lá e eu senti que tinha que vir para Itumbiara. E isso fez todo sentido para mim, embora o desafio seja enorme. A gente pegamos uma loja com muito pouco capital de giro, quase nada de mercadoria, parecia a Panucci nos últimos dias, de dar uma dor no coração. Mas de lá para cá fizemos esse trabalho de resgatar, né, a confiança dos nossos clientes. Perdemos muito, existe o custo de aquisição dos clientes para você repor a rotina de compra do cliente, dá muito trabalho. Havia um descrédito da minha pessoa muito grande por eu ser muito jovem. Não tenho cara de ser um proprietário de loja de materiais de construção, pareço o filho do dono ou um vendedor que está ali. Usei muito isso a meu favor, esse preconceito a meu favor, para ajudar a auditar a Tintel Tintas para que a gente possa fazer esse trabalho de resgate. E fizemos muito um modelo de motosserra, copiando termos bem atuais aí do que é feito aí em outros lugares, né? De cortes, de criação de austeridade financeira, de credibilidade com os nossos fornecedores, de rebranding da marca, de proposta de valor bem posicionada, nicho de clientes, realmente focar os pilares do excelente atendimento, no domínio de área. Então, você vê, eu não tinha contato antes com tinta. Eu usei muito da minha habilidade de aprender rapidamente conceitos técnicos, por causa da minha formação, para aprender rapidamente sobre o setor. E aí, de lá para cá, eu tenho essa jornada de empreendedorismo, muito estudo, muita humildade. Não é fácil em vários aspectos. Por mais que pareça clichê, é um desafio mais particular, assim, de quem está à frente, da diretoria, da empreendedora, do empreendedor, tomar as decisões com tão pouca solidez nas informações que vêm, seja do governo, da cidade. Você tem muitas ferramentas que podem estar à sua disposição na gestão, mas você não pode ficar gastando tempo preenchendo elas. Você tem uma escolha, vender e vencer, ou não vender e ir para a ruína. Então, realmente, a gente teve essa decisão de fazer, primeiro, um foco total em vendas, enxugar o máximo que podia e depois ir controlando como pode, ajustando a rota, determinando cortes, fazendo decisões sábias que valorizavam os nossos clientes, que respeitavam e cuidavam dos fornecedores para resgatar toda a credibilidade comercial da Tintel Tintas. Perfeito. Cara, e... Muito, muito interessante a sua história, porque assim, geralmente, né, se eu não me engano, 70% a 80% dos empreendedores no Brasil não escolheram empreender. Às vezes a pessoa ela não tinha ali um serviço um trabalho, e ela cria uma empresa para se empregar, né? Por isso que a gente tem muitas empresas por aí. E o seu caso é o contrário, porque você optou não empreender por muito tempo e uma hora você decidiu empreender. Uma hora você olhou e falou assim, não, eu vou para Itumbiara, vou lá ajudar o meu pai porque eu quero fazer isso. O que foi esse eu quero? O que te deu esse gatilho de não, eu vou lá e vou fazer o negócio acontecer junto com meu pai? Bom, fora a questão financeira que você comentou, teve mais alguma coisa? Sim. Eu sempre falo que eu sou cristão, mas não sou fervoroso, né? Não sou cheio de cênicas, detalhes específicos de missas para mostrar que sou um rapaz religioso ou que minha fé é muito forte. Minha fé é muito forte na prática, né? Na parte de que você tem que respeitar algumas coisas que são premissas. Uma delas é honrar seu pai e mãe em vida. Os meus pais precisavam de mim. Eu não acho que eles me deram educação para eu virar as costas e simplesmente cuidar da sua própria vida. Da minha própria vida em exclusivo, que é muito mais fácil. Se você for pegar assim, bom, eu posso me virar bem em alguma empresa e só cuidar da minha vida, para não falar bem feio, só do meu rabo, né? Realmente empreender, pensar no próximo, servir muito mais do que ser servido, né? Ainda mais num resgate de uma empresa. E outra vez a gente fez
um vídeo juntos, eu falei que a empresa não vive para suprir os caprichos dos seus diretores, né? Ela vive para viver um propósito. E não sempre foi flores. Eu pensei muitas vezes em abandonar o barco, principalmente na época da pandemia, que foi quando eu assumi a empresa. Eu peguei a empresa e o primeiro desafio que eu tive foi um desafio sem precedentes na história da empresa. Né? Não tinha professores para me falar o que fazer. Eu realmente tive um instinto de sobrevivência muito forte, sabia quais eram os tripés que fundamentavam a sobrevivência da empresa e investi com a minha vida nisso. E coloquei a minha vida também à disposição da empresa. Eu não faço planos particulares que não envolvam, em primeiro ponto, a Tintel Tintas estar bem das pernas. E isso vem há 5 anos. Então, às vezes, você pode estar vivendo muito abaixo do que você poderia por conta do propósito. Então, eu abandonei a engenharia temporariamente, mas hoje o propósito é servir de uma forma onde os empreendimentos são tocados com métricas de desempenho que a engenharia ensina. Sim. Então, se eu fosse trabalhar numa fábrica, numa indústria, o que eu estaria fazendo? Em salvo-conduto às escalas e proporções, eu estaria qualificando pessoas, estaria cuidando de supply chain e suprimentos, estaria vendo controles de qualidade, métricas de desempenho que a indústria vai exigir de mim como engenheiro e eu tenho que me reportar a eles, né? Então eu teria uma equipe à minha disposição para eu desenvolver e fazer as pessoas virarem números, que sempre foi uma dúvida que eu tinha durante o período da faculdade, e eu sempre aventurei muito no perfil humano da engenharia. Gostava da administração, buscava inclusive matérias de psicologia, behaviorismo social, lia Skinner para poder entender um pouco do comportamento humano, para saber como fazer pessoas performarem, como transformar pessoas em números. Isso era uma maneira de eu simplificar uma linha de raciocínio que logo depois eu via que você precisa caminhar junto da sua equipe. Hoje eu sou um gestor que não fico dando ordens e chicotadas atrás de um balcão, eu realmente vivo o processo junto da minha equipe. E eu acredito que todo gerente tem que saber fazer todas as etapas do processo para poder ele realmente ganhar ou reconquistar a posição de liderança que a própria equipe tanto quer ver. A minha principal escola disso foi o Outback, pra você ter ideia. É engraçado porque... assim, a gente trouxe já aqui no Newcast empresários de tudo que é tipo, né? O cara que às vezes já logo de cara já começou a empreender, o cara que igual você foi pro mercado e voltou para a empresa depois. Mas uma coisa é muito interessante, todo mundo tem uma escola, tem um lugar que ele usou e aprendeu sobre empreendedorismo ali, aprendeu as bases que eu gosto de dizer sobre do empreendedorismo, e é muito engraçado que você pegou ainda um negócio que, cara, na minha opinião é muito difícil, que é um restaurante, né? É um modelo de negócio complicado, e você conseguiu aprender muito com isso, né? Vai muito do quanto você está disposto a aprender. Perfeito. Eu realmente me espelhei nas pessoas que melhor tinham desempenho. Quer dizer... O que esses caras fazem, né? O que torna eles tanto especiais? resultado, né? Eu observava muito, sempre fui muito observador, embora eu goste de ter conversas profundas, reflexivas, né? Eu sou um cara muito atento e tenho muito respeito pela história das pessoas. Então, eu conheci muita gente nessas cidades onde eu já morei, onde eu andei, então eu me coloco realmente no calçado daquela pessoa quando ela me conta uma história, ela impacta a minha vida e dali eu vou continuando na frente. Então, eu acredito muito que a gente é um pedacinho de todo mundo que a gente conheceu. E eu conheci pessoas incríveis. São homens e mulheres incríveis. E eu me espelho em muita coisa deles. Então, quando eu estava no restaurante, eu tinha algumas escolhas, né? Uma, eu queria realmente faturar alto, porque eu queria sair de uma situação de problema e fazer ela virar realmente uma história bonita, né? Às vezes a gente condena muito a situação que a gente está e não entende que é uma missão você reverter o quadro. Olha, eu aceito passar esse perrengue, mas eu não aceito ficar nele, né? Então, eu não ficava culpando as pessoas, arrumando culpados pela minha situação. Não condenava a minha família em relação a isso. Eu tinha uma missão e falei, olha, eu tenho que resolver. Então, eu não ia conseguir ter os melhores resultados se eu não respeitasse os melhores vendedores da minha unidade. Eu precisava me espelhar neles, mas criar uma personalidade também. Então, eu tinha um perfil comportamental muito diferente, que podia ser um diferencial de atendimento meu. E foi o que aconteceu. A gente conseguiu ter excelentes resultados
nos atendimentos, excelência em atendimento ao público, que foi uma escola muito forte do Outback. Então, eles são excelência em Customer Experience, e quando você olha pela ótica do cliente, independente se você está vendendo comida ou materiais de construção ou tinta, você entende que você precisa ouvir ele. A voz do cliente fala com você o tempo todo e você precisa de algumas coisas. Você precisa de domínio de área, de senso de urgência, de resolução de problemas, de fator emocional, de consistência no seu trabalho, de uma comunicação efetiva, né? E de um pouco de liderança para poder tomar frente desses problemas que você encontra durante a operação. Então, quando você pega isso, entende que é uma premissa, pega um contexto de uma loja que estava enfrentando dificuldades e parte dele para frente, você sabe que caminho traçar. E quando você começa a ter os primeiros resultados, todo aquele preconceito que tinham sobre a minha pessoa ser muito jovem é revertido em credibilidade, porque eu sei o que eu estou fazendo. E quando você vê uma pessoa que sabe o que está fazendo em meio à tempestade, é o fim do túnel que você está buscando e todos estamos no mesmo barco, todos vamos na mesma direção. Isso é liderança. Não é simplesmente chefiar, falar, a loja é minha e vamos andar aqui. Não funciona assim. Então, se você quer realmente ter uma história que vai impactar a vida das pessoas, faça o possível e o melhor possível para que elas prosperem. Esse é o meu desejo, de verdade. Eu quero que a minha equipe aprenda a trabalhar com excelência, que para mesmo se eles decidirem não trabalhar lado a lado comigo, para aquilo que eles decidirem fazer na vida deles, eles vão saber fazer com excelência. Então eu busco isso não do sentido romântico ou perfeccionista, daquele tipo de cara insuportável. Eu sou um cara que eu faço uma pergunta e te deixo à vontade para exercer seu livre-arbítrio. O meu convite é, e se a gente fizesse um excelente trabalho? Que história a gente contaria? Eu penso que a história é mais bonita do que falar assim, olha, eu extorqui pessoas, eu escravizei pessoas, eu corrompi pessoas. Então, aí volta uma discussão muito filosófica da pessoa que está tomando a liderança. Quais são suas premissas éticas? Quais são os seus valores que você não está disposto a negociar para conseguir o resultado que você precisa? Eu tenho minhas premissas que eu não abro mão. Eu não larguei a engenharia para vir fazer uma história que eu não teria vontade de contar para minha família, para os meus filhos, para os meus amigos que fiz. É uma história que eu teria honra e muito orgulho de falar que fiz. Para isso eu preciso de diretrizes éticas. Não corromper as pessoas, ter realmente uma integridade inabalável. As pessoas estão esquecendo como é que funciona essa palavra, o que ela significa. Estamos trocando hoje em dia em conhecimento por entretenimento. Hoje a pessoa pesa mais se ela tiver um vínculo de entretenimento mais forte. Se a Winil faz um excelente trabalho em prol da população empreendedora de Tumbiara, o jovem que quer empreender, fazer, sonhar, realizar, trabalhar uma rotina de performance, ele tem menos valor do que uma pessoa que leva muito entretenimento, é super engraçada, viraliza em cima de uma pauta polêmica. Você vai morrendo, a sua integridade vai diluindo. Os valores vão se invertendo. Então você precisa realmente traçar uma política assim. Se a Tintel crescer e vencer, quais são os termos disso? Os meus termos eu não corrompo, eu não propino, eu não empurro mercadoria que não seja da vontade do cliente. Por isso a gente vive um propósito hoje de educar e levar conhecimento para o cliente. Cara, você falou essa parte final aí que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Quando eu fundei a empresa com os meus sócios, né? A gente fundou ela ali em 2022. Tava no comecinho do mercado para muita coisa. Então, o nosso mercado estava começando na cidade, estava começando no Brasil, propriamente dito e tal. Agora é que a gente tá vendo um começo de saturação e tudo mais. Mas a gente sempre via às vezes alguns caminhos muito fáceis. Mas que você olhava e falava assim, cara, qual que é o propósito disso? Então eu gostava de falar muito uma frase para os meus sócios que é: dinheiro sem propósito é uma pilha de papel. Dinheiro não é dinheiro, dinheiro é confiança, dinheiro significa credibilidade, dinheiro significa inovação, mas dinheiro sem propósito é uma pilha de papel. E eu acho isso muito legal, porque quando você pensa desse jeito, quando você põe na sua cabeça que dinheiro por dinheiro não faz sentido,
você começa a fazer coisas como um bom atendimento, como inovação, como pioneirismo, e aí você se coloca e se posiciona como uma marca diferente. Então, a partir do momento... E eu, cara, eu nunca esqueci da nossa primeira reunião que você me falou assim, cara, não tô aqui para vender tinta. Se eu quiser vender tinta, tem qualquer um, em qualquer esquina. Eu tô aqui para prestar uma consultoria. E aí eu lembro que foi um cara lá na loja, na hora que a gente tava conversando, e esse cara falou, ele tava com uma infiltração, eu acho, se eu não estiver enganado. E aí ele chegou lá falando assim, cara, eu preciso de uma tinta branca. Aí ele falou, claro, eu tenho essa, mas pra que você quer essa tinta branca? E o cara, não, porque eu tô com uma infiltração, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Aí você falou, entendi. Você já resolveu a infiltração? Aí o cara, não. Falou, então você vai precisar... Eu não lembro se era uma infiltração, mas era algo mais ou menos nesse sentido. Que você foi perguntando pra ele, e o que era uma lata de tinta se tornou uma lata de tinta, um rolo, eu sei que o cara chegou lá querendo uma lata e saiu com 5 produtos. Virou uma solução. Virou uma solução. Então eu acho que quando você olha pra esse lado de propósito, a jornada, cara, ela vira outra, ela muda. Com certeza. Hoje a gente parte muito do princípio que o cliente ele precisa ser dono da própria obra. Parece uma coisa meio estranha de ouvir, né? Porque é muito óbvio. Sim. Mas ela na prática ela não é uma evidência, ela não é uma certeza. O cara põe na mão do pintor, faz lá. Você já reparou, Paulo, que quando você faz uma compra de materiais, você vem... De onde eu aprendi a comprar material desse jeito? Ela vem das suas primeiras referências de autoridade no assunto, né? Uhum. Que são os seus pais, ou os adultos mais próximos ali, que estão ali consumindo imóveis, né, propriedades, tomando decisões que vão edificar, construir, né? Aportar recursos, né? Empreender, né? Incorporar alguma coisa. E geralmente eles tomam do princípio que a mão de obra é absoluta em seu conhecimento. Hoje em dia, com o mix de produtos que se tem, toda hora a inovação, uma coisa medonha. Você tem Expo Revestir, Tecno Shows, eventos assim que estão sempre lançando inovação o tempo todo, a velocidade da informação ela vai se perdendo. E aí aquela pessoa que fazia aquele serviço, que tem seus 30 e tantos anos de contribuição técnica, pode se ver no problema do processo de não estar se atualizando. Quando isso acontece e a mão de obra não qualifica na mesma velocidade que os produtos são lançados, você tem problemas. Sim. E quando você tenta consumir um produto ou um serviço, onde você não tem a noção de quais são os detalhes que fazem a diferença para aquilo ser uma solução ou um problema, você está à reveria do processo. Você não comanda o processo. E como você não comanda, você não chefia e nem é dono dele. Então você não é dono da sua obra. Quando você tem um atendimento mais consultivo, embora num mercado que a gente vive hoje em Itumbiara, que é muito pró-leiloeiro, fica difícil você criar essa proposta de valor. Quando você vai numa grande rede de lojas de tintas, é volume que manda. Não tem como eu mentir. É volume que manda. É tomada de decisões. Aí você cria um exército de anotadores de pedido, que não interessa nada a não ser anotar o pedido que mais vai dar a margem, o lucro absoluto, né, para aqueles clientes. Então você primeiro, eu tenho um problema na minha casa, chamo uma pessoa específica que trabalha com isso. Ele faz uma lista e fala onde é que você tem que comprar. Ele fala o dia que você vai começar a obra, o jeito que você vai pagar ele, o jeito que ele vai terminar a obra e como é que vai acontecer tudo. Você não manda em nada. Você deixa Deus dará. Se é uma excelente solução, vai da credibilidade da história, você faz as suas pesquisas para saber se tem boas referências. Mas e quando não tem boas referências? Você cai em rascadas que eu atendo e soluciono todo santo dia no meu atendimento. Uhum. Então, eu convido o meu cliente a primeiro perguntar: o que eu preciso fazer para resolver meu problema? Eu dou um direcionamento sem julgar que material que é, sem julgar onde ele vai conseguir, quem ele vai contratar. Uhum. Vamos simplesmente falar da dificuldade que aquele problema exige dele de conhecimento. Fala, olha, para essa infiltração precisamos localizar a origem. Uhum. Para esse manchamento e amarelamento, precisamos isolar essa mancha. Uhum. Para esse revestimento, precisamos de ferramenta, conhecimento e às vezes um trabalho em dupla para que o revestimento cure no processo que ele fica perfeito.
Às vezes você está fazendo um empreendimento para uma pessoa tocar sozinho e não entende que a execução perfeita daquele serviço é em duplo ou em grupo. Então ele vai correr um lamato, por exemplo, uma parede de 10 metros de altura com 20 de comprimento. Não entende que vai precisar de andaimes, que são locações. Não entende como é que negocia todo o aparato que vai estar dando suporte para aquela obra. Você está totalmente perdido. Isso às vezes coloca você em enrascadas financeiras. Você não sabe o valor que é para começar e nem para terminar. Será que nós estamos levando a sério as nossas economias? Nós estamos brigando no tapa por conta de centavo aqui e rasgando dinheiro quando vai ali? Então, meu convite é sempre esse. Deixa eu te dar uma ideia de como seguir em frente e você vai saber qual produto você precisa, vai saber avaliar. Às vezes eu vou estar, Paulo, qualificando a venda do meu concorrente. Melhor do que ele mesmo. Porque vai fazer tão mal que o cara vai falar assim, nossa, o outro cara é melhor. Ah, mas Vitor, você é besta, você vai dar um tiro no pé fazendo isso. Até certo ponto sim, até certo não. Porque quando você entende, quem é que entende do assunto mesmo, e eu não falo que eu sou dono da verdade absoluta na área técnica, é sempre uma busca constante por entender, né? Não sei a resposta, deixa eu buscar. Uma empresa não fica 50 anos como a gente está, simplesmente empurrando a mercadoria para uma via de mão só. Nós temos fidelizações para os nossos clientes. Eles sabem que a gente vai até as últimas consequências para que a obra tenha o resultado esperado. Perfeito. Né? Se a gente falha um processo ou outro, é um percentual que todo mundo está sujeito. Ninguém é da complexidade do próprio processo. Do volume das informações, da quantidade de informações. Às vezes tem coisas que fogem ao controle. Eu dependo, às vezes, de um suporte técnico de um fabricante. E aí eu não tenho aquele conhecimento. Mas conforme a gente está crescendo e o cliente está dando a oportunidade para a Tintel Tintas voltar às suas operações em sua plenitude, e aí eu penso que a parte difícil é a ansiedade do cliente de que a gente se comporte como uma rede de 300 lojas. Sim. Eu só tenho essa unidade da Afonso Pena e eu tenho garantias para você de que nós vamos crescer muito, porque nós vivemos um propósito que é um propósito de servir. E esse propósito de servir ele é uma demanda muito grande. As pessoas precisam de gente assim. É o que dá fundamento do porquê existir uma loja física. E eu não vejo os meus concorrentes realmente preocupados com isso. Eles usufruem de uma infraestrutura que é muito diferencial deles, mas eu não olho esse ponto. Eu olho, meu cliente está muito mal assessorado. Vamos entrar aqui? Vamos ajudar ele a resolver isso. Ele tem o seu preço às vezes não é o melhor. Eu tenho muitas vezes que o meu preço é muito bom e é justo. E o cliente vê isso e aproveita as oportunidades. Eu não só perco o preço. Às vezes é uma narrativa. Você ficar falando que ali só perde preço para você encurtar a história. Ali é o mais caro. É o mais caro. Você repete de forma exaustiva, vive o marketing. Vocês trabalham com marketing, sabem como é que funciona, né? Realmente a propaganda acaba pegando. Sim. E às vezes simplifica muito. Ainda mais a pessoa que é leiloeira, que não respeita o conhecimento do próximo, ela é assim com tudo na atmosfera dela. Tudo no meio dela é realmente pormenorizando e depreciando o conhecimento alheio. Se vocês fazem um bom trabalho de tráfego pago, de gestão de mídias, deixa eu simplificar e falar que eu aprendo isso no YouTube sozinho. Você fez uma faculdade de imagem, realmente eu não me importo com isso, eu consigo fazer e o outro ali cobra a sua oferta. Então, assim, quando você vive uma cultura que só dá lenha e fogo e incentiva entretenimento, falar de conhecimento é uma besteira, é coisa de doido. O que eu tô falando aqui é de um absurdo. Como que assim que o cara larga uma área dessa para ficar muito bem sozinho para realmente tentar fazer isso? Eu sou filho de Itumbiara. A Tintel Tintas é de Itumbiara. Nós temos um trabalho a ser feito aqui. E eu acredito muito nisso. Nós temos hoje um canal no YouTube. Nós temos Instagram muito bem posicionado. Uma equipe que sabe o que está fazendo. Jovens que estão entrando para a oportunidade de ser nossos vendedores, estão se desenvolvendo não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Nós temos um papel civilizatório muito importante. E aí a importância do pequeno empresário, do microempreendedor, do empreendedor de pequeno porte, de médio porte. O trabalho civilizatório, social na nossa sociedade emprega pessoas, dá futuro para elas e dá formação. Para a gente fazer frente a esse cabo de guerra, que é mostrar para os nossos filhos, para os jovens, de que vale a pena se espelhar em homens e mulheres que trabalham.
que entregam para infraestrutura, para edificar Itumbiara. Itumbiara não vai crescer em população, em renda per capita, se a gente só entregar entretenimento para as pessoas. Os prédios não vão se fazer sozinhos, os negócios, as locações, os investimentos não vão vir para cá só com base em festas. Nós precisamos realmente de pessoas vocacionadas em entregar valor agregado, infraestrutura, serviços de qualidade, marketing de qualidade, né? Entendimento de boas práticas empresariais, girar a máquina como ela precisa ser e mostrar para o jovem como é que se faz e puxar a fila e falar, olha, isso aqui é possível, você vai prosperar. Você vai conseguir a vitória que você tanto quer. Você vai ter esse propósito. E o propósito é ter Cristo no coração. Porque quando você tiver Cristo no coração, você consegue entregar o resultado, tem performance, tem vitória no final do túnel. E você celebrando a vitória, você celebra o que é mais importante, que é o propósito. Cara, maravilha. E é muito bom ver isso, assim, igual você comentou desse propósito, desse motivo, porque aí eu acho que isso facilita muito levantar da cama de manhã para ir atrás, para fazer acontecer, né? E uma dúvida que me ocorreu aqui é... Você falou que em 2013 você veio porque você observou que a empresa estava enfraquecida, né? Até para servir como aprendizados de gestão, o que você observou que tinha de problema na empresa e que você tinha que resolver ali nessa época? Bom, tinha uma série de processos que não estavam bem trabalhados. Você tinha... vamos dizer assim, um baixo nível de controle operacional. Perfeito. Na área de varejo, você tem financeiro, comercial e expedição, que é o que sustenta a tua... Expedição é o quê? Entregas... tá, entendi. É logística. Recepção, não só logística, mas é o condicionamento das mercadorias. Perfeito. Quanto que eu tenho em estoque? Esse estoque está prestes a vencer? Dura quanto tempo? Qual que é o lote? Está tendo rotatividade? Legal. Está em boa armazenagem? Está correndo riscos? Então você tem ali o custo de armazenamento dos seus produtos, você tem que ser um gestor disso. O produto chegou avariado, que decisões tomar? Logística reversa. Maravilha. Né? Eu preciso entregar uma mercadoria para o cliente, você fecha o pacote e entrega para o cliente. Né? Então, essa problematização de expedição, do financeiro e comercial, é o tripé de um varejo, por exemplo. Quando você vai para uma distribuição ou uma prestação de serviços, você tem outros tripés, né? Mas mais ou menos a base é a mesma. Você tem que ter domínio da sua operação, o que é vender tinta, quais são as premissas fiscais que você está sujeito, como é que você vai aprender o jogo para poder vencer no jogo. E aí você tem as empresas que escolhem, às vezes, pegar caminhos que são armadilhas do sucesso. Às vezes você sonegando um tanto, tratando alguém mal, propinando alguém, você consegue alguns atalhos que a gente comentou mais cedo, que na minha opinião não valem a pena. Quando chegar realmente a oportunidade de você prosperar, a sua falta de habilidade em controlar esse esquemão vai fazer você recusar. Se eu abrisse uma loja em Mato Grosso, na Bahia, se eu abrisse uma loja em Rio Grande do Sul, você toparia? Eu gosto demais de Itumbiara. É uma boa maneira de você disfarçar a sua falta de habilidade operacional para escalar o seu time, escalar a tua empresa. Você realmente não entende, não domina a fundo. Então, quando você vai no alicerce da sua empresa para reestruturá-la, identifica as falhas que a gente viu e de forma humilde corrige, corta, muda, tenha coragem de fazer as mudanças, né? Nós chegamos a ficar durante a pandemia só com um colaborador. O serviço de entrega a gente terceirizou durante 1 ano e meio. Caramba. Então, como é que eu consegui ter os números que a gente precisava dentro de 1 ano e meio sem ter um CLT de expedição? As pessoas acham que isso era impossível. A gente provou que era possível. Focamos na parte que interessava para poder enxugar, e às vezes você comprava muito de distribuidor e passa a viver contratos melhores comprando do fabricante. Mas precisa ter austeridade financeira para pagar o compromisso em dia. Aí a pessoa quer tanto viver um bem material e ela abre mão de pagar o compromisso em dia, ela abre mão da austeridade financeira, né, do bom nome de bom pagador, o crédito, o score dela, ela sacrifica isso por uma mera necessidade
de ostentar, de mostrar poder, que não é o genuíno poder. O poder é a prosperidade. É o você conseguir controlar cenários de conflito e fazer deles alavancagens para as lindas histórias que você vai construir. De um colaborador que começou no chão de fábrica, que hoje é gerente, né? De uma pessoa que estava no financeiro, uma jovem aprendiz da administração e hoje é gerente júnior. É assim que você transforma a vida das pessoas, e quando você vive esse propósito, a empresa cria uma necessidade enraizada na própria cidade que atua, e ela é importante para as pessoas que ali estão. Quando você consome uma marca tal como você consome dessa forma, a empresa nunca vai quebrar. Então a gente precisava primeiro resgatar o valor moral dentro da operação, para que a operação otimizada, enxugada, consertada em tomada de decisão, quer dizer, eu não posso jogar decisões gerenciais na mão de um colaborador que é o operacional. Ele contava com a habilidade e coragem do seu gestor para isso ser feito. E aí você consegue a recíproca dele. A lealdade também é outra premissa que estamos falando muito pouco por aqui. Você fala muito pouco de integridade, muito pouco de lealdade, quase nada de estudar para conseguir vencer, como se isso não valesse a pena. E vale a pena, sim. Cara, e você falou aí agora no final de como... da importância de ter uma pessoa com valores, né, digamos assim. Como que você, na hora de contratar, você olha para a pessoa que você está contratando? O que você olha nessa pessoa na hora que você vai contratar ela para, querendo ou não, tomar conta do seu negócio? Porque cada funcionário que a gente coloca aqui dentro da nossa empresa, ele está tomando conta da empresa. Eu acredito muito que você contrata caráter e você treina habilidades. Perfeito. Eu acredito muito nisso. Quer dizer, eu não consigo extrair toda a verdade numa entrevista, até porque a gente tem limites que tem que ser respeitado, mas você pode mentir para uma pessoa por muito tempo. Perfeito. Mas você não pode mentir para muita gente ao mesmo tempo, por muito ao tempo. mesmo tempo. Uhum. Então uma hora a máscara cai. Exatamente. Então, quando você vai... Bom, eu sei que um vendedor precisa saber vender. Uhum. Se ele fantasiou uma circunstância na época que ele estava fazendo o processo seletivo, a prática operacional vai revelar a falta de habilidade, a falta de reflexões que são necessárias para desbloquear níveis muito elevados de consciência em vendas. O Darlan Souza ele fala muito de que quem vende, vence. E hoje ele tem uma equipe muito engajada e focada em levar para o empreendedor, por exemplo, o conhecimento e habilidade de vendas. É uma coisa que você vê muito no Flávio Augusto da geração de valor. Você precisa ser habilidoso em vendas. Então, uma empresa que vai atender o comércio, o varejo, que não sabe vender, ela perece. Então, aqueles que não têm o devido tesão para exercer as suas funções, não ficam muito tempo nela. Então a gente hoje, posso dizer com toda a propriedade, o time hoje da Tintel Tintas tem pessoas apaixonadas em fazer aquilo, sem falsa modéstia. Eu não estou falando daquela pessoa que chega a ser boba, infantil. A paixão que eu estou falando é o que move você para conseguir aquele resultado. Nossos vendedores vibram com as vendas que fazem. Nós temos, às vezes, um cenário onde está sendo feito um leão mais baixo possível de uma cotação, de uma família muito bem posicionada, que a gente gostaria muito de servir aquela família com o nosso material. Mas as circunstâncias, às vezes, comerciais, forçam muito a gente, às vezes, a apertar demais a margem para parecer algo vantajoso. Mas nunca é, né? Sempre que você aperta demais, sacrificando, às vezes, a generosidade, ou até o justo, você pega o teto, que é o máximo desempenho de um colaborador, e equipara com aquele que não entrega nada e fala que é a mesma coisa. Tudo certo. O tempo vai provar que você vai perder mais do que você achou que ganhou. Eu te falo que quando eu estava atendendo no Outback como atendente, garçom mesmo, né? O valor que as pessoas que avaliavam a gente, nossos clientes, o Outback tem o hábito de ter um público que sabe agradecer o excelente atendimento. Não porque ele é uma obrigação, mas porque ele é extremamente bem-vindo e aceitável.
Você tem uma reunião importante com a sua família e tem pessoas servindo você. Aquelas pessoas, durante esses 3 anos que eu fiquei lá, que sabiam ser generosas, mas sabiam reconhecer o justo e o bem remunerado, eram extremamente generosas e elas criavam uma força muito grande que repetia o ciclo da excelência de vendas e elas eram novamente muito bem servidas todas as vezes. Aqueles que realmente desdenhavam e tinham assim um olhar muito ofuscado pela presença do ouro, vamos falar assim, o ouro faz essas pessoas deturparem os valores. Então aquelas pessoas que estavam servindo, aquele que realmente detém a riqueza, né, elas se sentiam muito bem servindo, porque havia o reconhecimento daquelas pessoas de que elas estavam fazendo era muito acima da média. Você está cuidando de mim e da minha família. Poxa, você me ajudou a ter uma decisão assertiva, seja da escolha de um prato ou de uma tinta para aplicar na minha casa. Eu tive uma frustração, você soube me ouvir, contornou aquela objeção, entrou com um conhecimento técnico para que eu pudesse ter sucesso na empreita da reforma da minha casa e hoje eu posso viver uma excelente decisão que eu tive chefiando meu lar. Às vezes, para aquele pai de família, aquela reforma é o sustento moral dele dentro da família dele. Ele precisa mostrar um projeto de sucesso para a família dele, para reforçar o senso de pertencimento e propósito dele como pai. Como um provedor, como um cara que realiza. Olha para você ver como que a gente pode sair, Paulo, de detalhes muito pequenos. Cara, você está falando, você está indo... Onde que você está indo? Você está pegando uma venda que era um leilão, transformando ela numa força motriz que vai fazer você acordar com muito mais empenho amanhã para entregar mais valor para o seu cliente. E esse valor que você está levando para o seu cliente vai fundamentar um negócio, vai escalar uma empresa, vai pagar e remunerar melhor seus funcionários, vai justificar você fazer um treinamento de cultura 5S, que vai dar as melhores práticas para aquele time do estoque, fazer a melhor gestão do seu depósito. Olha só que coisa impressionante. Eu peguei um detalhezinho que é o que justifica uma empresa crescer 30%. Ela cresce 60%. Ela supera as expectativas. E você nunca quer a sua empresa disparando 200%. Se for possível você conseguir reter, é excelente. Mas a maioria das vezes, aqueles que não dão conta de crescer 300%, eles quebram logo em seguida. Cresça 30%, cresça 40%, 12%, 10%, 5% ao ano, ao mês, ao semestre, que você vai ver a mudança ser muito grande. Cara, maravilha. Eu, assim, odeio brincar com fórmula mágica do sucesso e tudo mais. Mas ultimamente, que eu tô trazendo todo mundo aqui, eu gosto de fazer essa pergunta para ver o que as pessoas respondem, né? Eu gosto de falar que, assim, quando a gente vai brincar de fórmula mágica do sucesso de uma empresa, eu falo que é assim: vendas mais gente boa, mais vendas mais gente boa, elevado à cultura sobre a eficiência operacional. Na minha experiência, significa um bom resultado. Por quê? Se eu tenho um bom resultado de vendas na mão de boas pessoas, exponenciando com a cultura, com uma eficiência operacional baixa, uma eficiência operacional alta, que gera baixo custo, eu consigo ter sucesso. E muito do que você está me falando é isso, né? Você concorda com essa fórmula? Você acha que ela faltou alguma incógnita que eu não coloquei? Alguma variável? Acho que eu vou conseguir falar melhor assim se eu pudesse pegar alguns números e fazer e brincar com ela. Brincar com ele para ver como é que tá diretamente proporcional, inversamente, aquela coisa da matemática, né? Mas eu gosto da sua motivação filosófica virar uma equação. Isso entra muito no que eu falei antes, como é que você transforma pessoas em números. Isso que você fez foi uma quantificação de resultado. Essa quantificação de resultado ela é legítima e eu falo que todo mundo que está ouvindo a gente falar um pouco sobre isso não precisa ter os maiores títulos nas melhores faculdades do mundo, basta você ficar muito tempo fazendo o que você está fazendo. Se você tem o tesão que a gente está falando aqui, que é de entregar isso e viver isso, você tem suas próprias teorias, suas próprias equações para poder conseguir chegar no resultado que você tanto quer. Ela vai ser uma combinação da pessoa que você é, onde você quer chegar e aquilo que você está disposto a fazer. Quando você junta essas três coisas e elas têm valor, elas têm ética, elas têm um valor de decisão que carrega você no futuro, esse futuro é brilhante. Esse futuro é algo que as pessoas querem por perto. É o tipo de gente que eu gostaria de fazer amizade,
é o tipo de gente que eu me casaria, é o tipo de amigo que eu gostaria de contar, de falar uma história, dar uma força, né? Então a gente está precisando realmente se sustentar como grupo para que mais pessoas façam essas teorias, essas equações, para que elas tenham sucesso. Seja você vendendo alguma coisa que você considera muito simples, você pode ser um chaveiro, um prestador de serviço, uma pessoa que trabalha num ambiente, uma repartição pública, né? Você pode sim buscar viver um propósito onde o tesão daquilo que você entrega, seja venda, seja prestar um serviço para alguém, ele pode ser colocado na sua excelência quando você entende o seu propósito. E o seu propósito vai fazer você acordar mais cedo, estudar mais tempo, rever conceitos e não se corromper, que hoje está muito fácil se corromper. Você pega aí, por exemplo, como é que você vai falar para uma jovem moça de que vale a pena seguir a carreira de contabilidade, administradora, advogada, num mundo onde tem jovens de 16 anos fazendo muito mais com isso, às vezes comparando rotinas. Mãe, você pegou uma jornada de bacharel em direito, você, pai, virou um administrador, era engenheiro, né? Quer dizer, nós queremos viver no nosso meio decisões que vão reforçar tudo que a gente fez na vida. Eu me formei em matemática, meu filho, porque eu acreditava que isso era uma coisa bacana, eu gosto muito, mas as pessoas são forçadas a confrontar métodos e atalhos de sucesso com outros, né? Mas esquece a importância. A gente precisa do matemático, a gente precisa do geógrafo, do jornalista, precisamos dessas pessoas fazendo o que fazem com excelência. E eu te garanto que todo mundo que trabalha em alta performance ganha muito bem, vive muito bem. Estão nas melhores empresas ou criando as melhores empresas. Porque se você não vive isso, você está trabalhando para quem vive isso. Cara, e aí você falou agora sobre pessoas de alta performance, né? O que você acha que compõe uma pessoa que tem alto desempenho? O que você acha que uma pessoa de alta performance precisa ter? Bom, primeiro ela tem que dominar o jogo. Se você pega, por exemplo, um jogo de futebol, primeira premissa é que todos saibam as regras do futebol. Eu falo que o empreendedorismo tem as suas regras. Você tem o regime tributário, os impostos, a necessidade de ter recursos humanos e toda a teoria de empresas que a gente conhece. Mas não adianta você saber de tudo isso se você não sabe como é que se joga. Né? Você tem que jogar dentro da lei. Para ter a emoção de verdade da vitória, você precisa estar dentro da regra. Desde pequeno eu sempre gostei de praticar esporte. O esporte é um excelente exemplo disso. O esporte faz você gostar da vitória sobre a regra que foi dada. Se você é um cara que é um atleta de jiu-jitsu, por exemplo, a desonra é enorme se você tenta vencer sem ser a regra. Eu sou campeão de jiu-jitsu, eu sou campeão de tiro ao alvo. Peraí, a emoção tá em saber que a regra existe e vencer sob a regra. Porque aí você tem um comparativo. Olha, perante a regra de todo mundo, eu fui o que teve o melhor desempenho. Então a primeira premissa, você sabe jogar? É um bom começo para quem quer ter alta performance. O segundo o que você está disposto a fazer para ter esse resultado? A maioria dos atletas investe em treinamento, em aperfeiçoamento da teórico daquilo e a prática daquilo. Então o cara faz muitos lançamentos, bate muita falta, bate muito pênalti para poder chegar na excelência. Eu falo muito da própria engenharia. Eu não fui um matemático extraordinário na engenharia, mas eu tinha consciência de que eu só conseguiria ter a formação na engenharia se eu soubesse como estudar a matemática. E todas as vezes que eu tive que fazer isso, era exaustivamente treinado. Então, se eu falo bem em público, exaustivamente treinei. Se eu vendo muito bem, eu testei muitas personas de atendimento. Trabalhei muitas técnicas de vendas. Porque a gente confunde muito. O cara que vende muito bem, ele não é um gente boa. Ele entende que o carisma é uma métrica de desempenho da alta performance. Então, quando ele hackeia o jogo, entende as regras e sabe mexer nos parâmetros, nos X, nos Y, né, nos detalhes, ele sabe que aquilo lá vai entregar uma boa performance. Se eu me comunicar muito bem, se eu reagir muito bem a estímulos de estresse e frustração, né, se eu tiver senso de urgência, se eu resolver problemas muito bem,
Eu consigo ter excelência operacional? Provavelmente. Porque quem tem excelência profissional, quando hackeia o sucesso, começa a derivar essas habilidades como uma habilidade indispensável para quem entrega. Ah, mas teve gente que não teve. Aí você pode falar que foi talento, que foi dom. Eu não posso pegar a exceção como regra. Eu acho que a performance realmente está em quem entende como se joga, mexe os pauzinhos e tem sacadas muito boas. A criatividade está à sua disposição. Você tem muitas empresas que fazem serviço de gestão em marketing em redes. Por que aquela lá se destacou mais? Qual foi a sacada? Eu falo que quando a vida tiver que promover você, ela não vai te dar bens materiais. Ela vai te apresentar pessoas. E essas pessoas que vão abrir a sua cabeça que vai te dar a sacada. Poxa vida, eu vou fazer diferente. E aí você vai e tem um excelente resultado. Então é coragem, é perspicácia, é insistência. E essas habilidades só existem para quem quer vencer. Você tem dois caminhos. Ou você trabalha para se manter, que é a grande maioria. As pessoas buscam uma estabilidade que não existe. O próprio Flávio Augusto fala muito, estabilidade não existe. Estabilidade é a desculpa do fracassado. O cara quer ser estável, só que ele não vai dar conta. Ou você trabalha para vencer. E quem trabalha para vencer quer tanto resultado, ele não tem freio. Ele não tem fim. A busca pela melhoria contínua, ela é incansável. E ela é uma jornada prazerosa para quem está nela, para quem quer vencer. Porque se você quer se manter, você vai ficar pensando, é mais uma coisa que eu tenho que aprender? E aí você um dia cessa a luta e se entrega. E você ficou para trás. E as empresas que não cessam sobrevivem. E as que cessam quebram. Então a performance está diretamente ligada ao que você faz para se mover. E a locomoção, né, a energia que você precisa para estar entregando performance é esse entendimento. Cara, eu gosto de perguntar muito isso pra muita gente. Cara, o que você acha que uma pessoa de alto desempenho, uma pessoa fora da curva tem? E 99% resume a isso aí. Fome. É isso. Vontade de crescer. É o brilho no olho mesmo. Exatamente. Quando você vê uma pessoa que trabalha com a paixão necessária, você vê que o olhar dela é firme. E hoje é uma das coisas que você mais valoriza nas pessoas, a confiança. Exatamente. Um homem não é nada sem a confiança. Ele não motiva, não inspira ninguém. Às vezes as pessoas que mais amam você, se não vê aquele brilho no seu olho, elas podem até ponderar ajudar. Porque te falta fome. Aquela vontade de realmente entregar, né, de celebrar, é o que faz o jogo do quem lidera e quem é liderado. Se tem alguém com mais fome que você, eu vou prestar mais atenção nele. Ou nela. Tem mulheres incríveis. Muitas habilidades que eu desenvolvi foi me espelhando em mulheres muito habilidosas. Extremamente organizadas, extremamente corretas. De uma excelência operacional muito grande, de habilidades que fazem ao mesmo tempo, invejáveis. E eu queria copiar só um pouquinho aquilo ali. Então, eu pego um pouco daquela habilidade, eu conheci aquela outra pessoa, eu fui numa imersão, eu fiz um curso, essa fome movimenta. E movimento é venda, e venda é faturamento, e faturamento pode ser, quando bem equacionado, igual você fez, uma fórmula do sucesso. Cara, maravilha. E você falou aqui bastante sobre que no começo ali, né, você foi muito descreditado e, porra, todo mundo... é filho do dono que voltou aí, deixa ele falar o que quer falar, né? Eu imagino que deve ter sido muito assim que você ouviu. Cara, como que você supera isso? Como que você... Entregando resultado. Ponto. Não tem Contra resultado não é argumento. Não tem. Maravilha. Quando você for testado, entregue. Não tente romantizar isso. A gente falou de muitas coisas bem profundas aqui, mas tem certas coisas que você tem que ser mais pragmático. Isso é uma. Mais simples. Bem simples, bem direto ao ponto. Entrega resultado, Entrega resultado. Faz o que tem que fazer. Adorei a sua teoria. Tem resultado? Tem. Eu tenho há 5 anos uma escalada de desenvolvimento que vem sendo validada pelo cliente. Não é uma coisa que eu estou testando. Teoria nada. Eu estou na minha operação há 5 anos. Eu bato carga.
eu confiro mercadoria, eu faço o meu setor de compras, eu audito a minha contabilidade junto com os meus assessores, eu contrato as pessoas certas para as habilidades certas, desenvolvo essas habilidades, desenvolvo a cultura da minha empresa, trabalho junto com a minha equipe de marketing, quais são as propostas de valor e as estratégias comerciais que trabalhamos. Você está entendendo o que está falando? Você está estudando? A humildade vai me fazendo estudar e essa fome me leva para a madrugada, me faz virar à noite. Na pandemia nós tínhamos planos de ação que tinha que ser refeitos toda semana, todo dia. Toda hora é uma notícia doida. E aí, de novo, voltamos ao caderno e ao lápis e a borracha. Eu tinha vezes que eu precisava planilhar coisa, eu falava, não dá? Vou fazer reunião comigo mesmo, só tenho um funcionário. Então, assim, tem certas coisas que você tem que falar assim, olha, eu tenho duas opções. Ou eu vou para operação e vendo. Faço dar certo, puxo o resultado. Ou eu vou ficar aqui apegado a planilhas e contas e matemáticas que na prática você tem que vender. Acabou. Você tem que vender. Agora, não é a qualquer preço. É entregando valor para o seu cliente, criando a percepção de valor. Eu prometi entregar, entregue. Pronto. Eu prometi contratar, contratei, treinei habilidades e tal. Olha, eu estou do seu lado. Não é só falar, é fazer também. Então, nesse descrédito, eu precisei mostrar muito resultado. E quando o resultado começa a vir, a empresa começa a ter uma cara nova, o próprio cliente começa a perceber, porra, que diferença que... O filho do dono é o filho do dono. O cara tá fazendo tudo que pode e não pode. Dá pra você ver assim, às vezes você não precisa ter uma história impressionante, basta você ver a determinação. Eu falo muito que eu sou mais determinado e esforçado do que gênio, alguma coisa do tipo. Eu sou obstinado, muito determinado. A minha chama não cessa. A minha fome não para. Porque eu quero viver esse propósito, eu quero levar para as pessoas isso, eu quero mostrar que tenho muito a contribuir. Nós estamos fazendo aí vários planos aí para poder educar profissionais, né? Com muita humildade mesmo. Se o cara tem 40 anos de ofício de tinta, tem alguma coisa que eu vou te ajudar. Uhum. Nós queremos ali levar jovens que estão no Senai, sonhando com a carreira técnica, aumentar as habilidades dele, vê-los produzir na indústria. Nós fizemos na Universidade de Brasília equipes de competição que são gatilhos iniciais de proatividade entre os alunos para que eles possam viver um ambiente de pressão e performance ao mesmo tempo que estudam, né? Uhum. Eu tive a oportunidade de estar criando uma equipe de forma SAI elétrica, um tipo de categoria de plataforma educacional, vamos falar assim, de engenharia, onde você educa o engenheiro para projetar e defender o que ele projetou em regime de competição do mercado de trabalho. Mostrar porque aquilo ali é útil. Tem muito tempo que eu não faço parte do time, mas eu fui um dos fundadores, né? Uhum. E aquele projeto está vivo até hoje. Uhum. E eles estão se gerenciando com toda a própria iniciativa e gerando coisas incríveis, conseguindo resultados que é mérito deles. Uhum. Mas quem deu o pontapé inicial? Alguém precisou fazer isso. Eu acredito muito na educação como propósito por disso. Eu não sou um imediatista. Eu tenho estratégias de curto, médio e longo prazo. É diferente. É muito diferente. Se eu fizer todo o investimento da Tintel, ser extremamente imediatista, eu vou esquecer tudo que eu falei para você aqui e falar, você vendeu ou não? Cadê a venda? Não interessa, cobre qualquer oferta. Uhum. Isso é muito agressivo comercialmente falando, fala muito quando você é muito leiloeiro, mas você vê pouco valor no final do túnel. Uma empresa ficou queimando o preço durante 2 anos e fechou. Cadê ela? Vamos falar de um cara que tá aí no mercado falando muito isso. Assim, ele tá se vendendo muito bem, mas que, cara, a gente que é empreendedor mesmo sabe o que aconteceu, que é Ricardo Eletro. Cobrir qualquer oferta, garantir o melhor preço, faliu. Ali é uma história um pouco mais complexa, mas você vê o aprendizado que ele levou. Hoje ele dá transformação empresarial de um nível altíssimo. É o que você faz com situações difíceis. Exatamente. Ele é inspirador. Exatamente. Ele sai fazendo circuitos de palestras em todo o país, transformando a vida do empreendedor, tentando pegar o aprendizado que ele teve, e ele não foge dos debates. Uhum. Assim, tem que dar a César o que é de César. Uhum. Ele não foge dos debates. Olha, aconteceu isso, isso assado, ele explica. E ele fala... Estamos prontos para poder fazer um novo capítulo. E ele fala, eu já vi vídeo dele falando, cara, se eu pudesse voltar no tempo, teria mas ele feito soube diferente. Mas ele soube pegar isso
para fazer um excelente projeto agora. Com certeza. Então, assim, eu admiro muito o trabalho dessas pessoas que ajudam o empreendedor. E todos eles que fazem isso têm um lugar especial no céu. Tenho certeza. Porque eu acho que é isso, o nosso país, sabe? A gente é determinado, o brasileiro, a brasileira, sem muito grau de incentivo, empreende, emprega, fecha conta, bate meta. O goiano em si, eu é de admirar. Ele faz o melhor possível, ele gosta de negociar. O goiano, ele é puro comércio. Você vai numa praça em Goiânia, alguma coisa assim, o goiano gosta daquilo. Sim. Então, assim, embora a gente tenha todos os motivos de achar que não é uma boa ideia abrir uma empresa, aqueles que têm a paixão necessária que a gente falou durante toda essa entrevista, estão ali entregando, estão ali performando, estão ajudando, fazendo sua equação, virando noite, conferindo estoque para acordar cedo, aguardando e preparando reuniões, sem dormir, varando noite para receber com toda hospitalidade possível o melhor fornecedor, porque ali vai abrir uma oportunidade. E ali são vidas que são transformadas. Exatamente. Quantas pessoas a gente precisa conhecer para ter certeza que isso é uma força que ninguém consegue quebrar. Ninguém consegue. Por mais que a gente tenha problemas, seja políticos, estruturais, alguma coisa, aquele que vende, ele vence. Ele vence. Vence na vida, vence na empresa. E eu fico feliz de poder, às vezes, atender várias empresas que a gente presta serviço também, de consultoria, atendimento na Tintel Tintas, onde a gente tem a oportunidade de ter contato com elas. Eu gosto muito da operação de vendas. Eu não vou abrir mão, nunca vou sair. Espero viver ela diferente. Eu quero preparar pessoas para excelente balcão, vendedor externo, no setor industrial que a gente atende, no setor automotivo que a gente também atende, e no residencial. Os três se comportam totalmente diferente. O que eu tenho mais dificuldade de lidar mesmo, muito por conta dos princípios que falei para você, acaba sendo automotivo, e isso eu falo com muito pesar, porque eu sou da área. E tenho muito pesar nisso, mas eu acho que prefiro falar que ali eu tenho que investir mais energia para mostrar que a educação e a formação continuada da mão de obra é o que vai fazer essas pessoas, o funileiro, o prestador de serviço, que é um trabalho extremamente técnico, necessário e indispensável. O que eles fazem é importante, mas não deveria ser a qualquer custo e qualquer preço que às vezes a gente vê na praça. Desmotiva muito o empreendedor fornecer para pessoas que estão dispostas a qualquer parada para fechar a conta no mês. Eu não tô, eu tenho meu freio, né? E gostaria de sensibilizar mais pessoas para que façam negócios dessa forma. A gente vai, às vezes, recorrer a cargas que não têm a devida nota, alguma coisa. É difícil, é complicado. São práticas que deviam ser realmente abolidas do próprio empreendedor, porque são tipos de vantagens que nunca saem barato. E ele vai pagar isso tarde demais. Eu acredito no karma da coisa. A pessoa acha que vai pagar esse preço sozinha, mas a vida cobra da pessoa que ele ama. Não é dele. Ele vai botar, às vezes, a família, uma tribulação, um problema. Eu acredito muito nisso. É por isso que eu acredito que andar com retidão. E quando eu falo andar com retidão, é sabendo que você tem o seu valor e não corrompe as pessoas. Eu não estou disposto a conhecer pessoas para corrompê-las. Eu quero que, se eu tiver que passar alguma fase da vida delas, eu possa, se possível, inspirar em alguma coisa ou deixar algum aprendizado, tanto dela, tanto para mim, de que aquela pessoa foi importantíssima na minha trajetória. E isso eu falo não é o amor carnal, é o amor cristão. É querer bem aquela pessoa. Eu não tenho interesse de ver você mal. Eu tenho interesse de ver você bem. E se a gente tiver pouco contato, que você tenha sucesso na sua jornada. Agora, eu não acho que quem faz para qualquer preço quer verdadeiramente isso. Ele se quer ver bem, porque às vezes ele faz pelo menor preço só para vender, para ganhar o dinheiro dele. E assim, na minha opinião, e eu aprendi muito isso na minha jornada, vender a qualquer custo, o Alfredo Soares fala muito isso, cara. Ninguém fale vendendo, não vendendo. Todo mundo fale porque vendeu muito. Pode observar, a empresa às vezes ela fale porque ela vendeu demais, e aí ela gerou toda uma bagunça operacional. Então, na hora que o cara ele dá o desconto, ele sabota ele,
o cliente e a empresa, na minha opinião. Quando você usa o desconto com sabedoria, ele é um diferencial comercial. Exatamente. Só que Mas a hora que quando ele é corrosivo. Quando ele é dado sem o devido mérito, quer dizer, o cliente ele precisa realmente conquistar aquela condição. Não é sempre o menor preço, porque eu já fiquei chateado de dar certos descontos, juro pra você, não por sentido por ser o cara que tá na Muito compra, desconto, alguma coisa assim, mas é porque a coisa foi se resumindo a tudo aquilo. Não foi mais uma questão Eu de... sei que foi uma vantagem financeira para ele, beleza, mas ele levou consigo, com o desconto, ele levou outra parte importante demais para mim, que é a minha motivação. Que é o valor agregado. Aí entra naquela parte que eu falei, né, de você saber avaliar quando que é justo, compensativo fazer isso. Quer dizer, se eu for num restaurante ou numa empresa consumir um serviço, será que eu vou estar fazendo mais bem ou mais mal, adotando aquela postura, né? Quando eu pego um prestador de serviço que tem um diferencial e fala, não, mas não tem pessoas boas por aí. As pessoas boas, você faz o quê? Você torce? Você rebenta no meio? Você quebra ela em várias partes e varre para debaixo do esgoto? Quer dizer, você tem uma missão importante na sua mão, que é cuidar dessas pessoas que estão acreditando que podem entregar alguma coisa de qualidade. Às vezes, tem situações que uma situação muito específica fez aquela pessoa desistir do empreendimento. Já para pensar nisso? Olha a importância que você tem nas suas mãos de reconhecer um bom trabalho. Ela fala, olha, o comércio não é para mim. Eu estou entrando numa Serasa muito perigosa, eu acho que isso vai me deixar muito triste. E a tristeza às vezes flerta com a depressão, flerta com problemas, N problemas. Você traz uma tribulação para um lar inteiro só porque você queria uma vantagem comercial muito grande. Aí a gente vê às vezes gente que tem muito dinheiro, mas só tem dinheiro. O abandono moral que a pessoa passa dentro do lar quando ela é ofuscada pelo ouro. Já viu? Quando eu falo assim, eu falo muito de verdade. A pessoa é tão rica, mas é tão rica que ela só tem dinheiro. Cara, isso é muito forte. É aquilo que a gente falou novamente, voltando, né? Se você é rico só pelo dinheiro, não quer dizer nada. Você tá ali com muito dinheiro no banco, mas você vai fazer o que com isso? O que ele serve, né? Com certeza. E eu acho isso muito, muito legal de ouvir. Cara, e pegando agora um pouco na parte do você falou que é muito difícil vender para a parte automotiva, né? Para o mercado automotivo. O que você vê de dificuldade do seu setor? Que, cara, você fala assim, é um desafio. Dificuldade não gosto de usar essa palavra, mas é um desafio. O que você vê que é desafiador no setor que você está atuando hoje? A maioria, e assim, eu não condeno, porque são circunstâncias, né? A mão de obra especializada, ela em relação ao consumidor que compra os serviços, ela é desvalorizada e marginalizada. Então, a pessoa que consome o serviço da mão de obra, seja ele um eletricista, um funileiro, né? Essa pessoa não vê valor no trabalho feito, agregado dele. Ele marginaliza. Então, por exemplo, se você é um empresário e você consome um serviço de funilaria e pintura, você acha que lá não tem que valer mais do que você faz. Embora seja extremamente técnico, exige uma infraestrutura, é quase uma artístico. Sequência, é praticamente artístico e artesanal. Você tem que admirar. Pega um marceneiro. Nossa. Quanto que um marceneiro tem de dificuldade de fazer a arte dele ser reconhecido de maneira correta? Ele acha que não, aquela pessoa ali, né? Então, assim, esse preconceito é muito forte e isso dificulta muito o trabalho deles. Mas, assim, há de se reconhecer de que a mão de obra está escassa, porque poucos querem fazer, e os que fazem sofrem com isso, e tem que trabalhar exaustivamente. Se você for entrar numa realidade dessas oficinas automotivas, o cara acorda extremamente cedo, dorme extremamente tarde. E para ele ter uma infraestrutura digna que consegue competir com um cara que, por exemplo, não faz uma boa precificação, mas está cobrindo a oferta dele. Então você pode pegar a teoria que você quiser, fazer os cursos de administração que você quiser. Você descobre lá que você tem que vender um para-choque lá, um serviço de pintura de um para-choque, no mínimo 300, 350 reais a peça. O cara vai lá e faz por 150. Aí, prejuízo ainda. O cliente, o funil fica assim, como que ele consegue fechar os números? Sim. Aí
uma vez ou outra ele precisa aceitar esses absurdos para poder a máquina girar, porque ele ficar parado também não vai resolver, vai condená-lo, e ele acaba aceitando e vai sacrificando aquela parte que eu te falei, a motivação dele. E aí você tem um esgotamento moral que reflete no esgotamento físico. Essas pessoas, você não adianta você chegar lá e falar assim, ô, eu quero te levar para fazer um curso, um treinamento, uma escola, não sei o quê. Meu irmão, ele está esgotado, exaurido, corpo e mente, de tanto entregar na oficina dele. Então acaba que a gente precisa de um ecossistema mais favorável para que ele entregue mais. Isso custa caro. Então hoje a minha dificuldade, às vezes, é de levar um pouco de moralidade no setor, tendo em vista a baixaria que está acontecendo, às vezes até por parte de lojistas que estão dispostos a qualquer coisa para converter o número. Está disposto a tomar carga, pegar meia nota, fazer baixaria, coisas erradas para poder conseguir fazer aquilo lá. Eu já não gosto, igual eu falei para você, eu gosto de ser um esportista dentro da regra. E isso acaba me penalizando muito nesse setor, que gosta muito de você leiloar. Às vezes você faz uma condição financeira melhor, mais agradável, mas logo você vê que não fez a menor diferença. Você não consegue fidelizar. Você não consegue encantar. O encantamento é uma moeda que não consegue ser bem vendida nesse meio. Porque ele quer saber se você cobriu a oferta do cara. Se você ensinou ele a trabalhar melhor, reduziu despesa, reduziu o custo, não existe uma gratidão em vários aspectos. Entendi. Dura pouco. Você tem uma gratidão momentânea de uma semana, na próxima ele quer saber se você vai cobrir. Porque ele tem um número pesado para cortar. Tem um cara fazendo a peça 150. Eu não quero saber se você educa, se você ensina, entendeu? Entendi. Mas aí como é que você vai conseguir, por exemplo, uma infraestrutura de um colorimetrista? Um cara que fez um curso para acerto de cores, infraestrutura, tecnologia, que vai fazer a leitura da peça para fazer um acerto perfeito. O ajuste, o custo que isso é, a logística que vai. Então você faz entregas de uma folha de lixa, um mês inteiro, para entregar, e aí não há uma retribuição operacional. Quer dizer, a conta dele não fecha em 30 dias, em 60, em 90, e a sua tem que fechar, porque você vai segurar a operação de que jeito? Então eu me vejo muito forçado a tomar posturas que eu não gosto, e aí a gente conduz a empresa de um jeito que diminui a importância do setor para você conseguir crescer. Porque se você for entrar na onda, quer dizer, quantas oficinas de funilaria e pintura temos em Itumbiara? Não temos essa mesma quantidade de lojas de tinta. Porque o mix, a infraestrutura que se tem para poder se montar uma loja de tintas exige muito controle. E esse controle exige postura, comercialmente falando. Essa postura, ela é mal vista por quem não precisa tomar postura em muitas das ocasiões para fechar bons negócios. Ele compra uma carga que está totalmente avariada e arrebentada por metade do preço. Não tá nem aí. Se ele fechar o número dele é o que interessa. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Se a carga veio avariada, vai ter logística reversa para o fabricante. Porque eu não posso vender a mercadoria daquela maneira. E isso tudo é custo. Então eu tenho que tomar decisões que às vezes esse pessoal não tem, e aí nós entramos em conflito. Mas isso, não só reclamando, exige mais preparo, mas exige um cuidado meu maior para vencer isso. Não é só culpar. Falando, se o senhor resolvesse isso, você ia vender mais? Não. Eu preciso ter minha jornada de aprendizado também. Eu preciso melhorar como gestor. Eu preciso entender melhor a demanda do meu cliente. Às vezes eu não estou ouvindo da maneira que eu preciso para poder melhorar a operação. Eu sei que quando eu conseguir, o meu setor automotivo vai ser mais referência. Ele vai melhorar. Agora, eu tenho minha jornada também. Eu tenho minhas dificuldades, né? Vamos dizer que teriam pessoas mais habilidosas do que eu para ter um resultado melhor no setor automotivo da Tintel. E eu reconheço isso. Porque eu tenho as minhas dificuldades de enfrentar. Eu tenho um certo bloqueio com certas coisas que sou obrigado a fazer e não vou fazer. Aqui é freio. Aqui é freio, mas a gente resolve. Não sei fazer isso ainda e estou me desenvolvendo, estudando, vendo. Eu penso que eu vou pegar um caminho mais longo para eu conseguir esse resultado. Outras pessoas pegarem um caminho curto e traem o resultado amanhã.
Eu não, eu acho que eu vou dar eu tô disposto a dar um caminho mais longo, sabe? Para eu conseguir chegar até o meu cliente valorizando, né? Agora, eu preciso estar aberto e vivo como empresa para eu conseguir fazer isso. Se eu simplesmente entrar na onda e fechar as portas, eles estão certos e eu estou errado. Entendeu? Entendi. Então, assim, pelo que eu entendi, então é uma questão de mentalidade. Muito mentalidade. É um operacional difícil de conduzir, que eu preciso de mais habilidade para vencer. Entendi. Cara, e qual que é a facilidade? A facilidade de fazer o que eu estou fazendo, você fala? No seu setor, porque, assim, qual que é a facilidade, por exemplo, no meu setor? Querendo ou não, é um mercado que está crescendo, é essencial para as empresas, então, quando algo é muito essencial, é mais fácil de vender. O que você vê de facilidade no seu setor? O setor de construção civil não para. Todo mundo precisa de uma casa, né? Uma casa, de um serviço, as pessoas estão batendo carro, a indústria está crescendo e precisando de manutenções recorrentes, você tem preventiva, você tem corretiva. O setor de tintas é imenso. Agora, não é por ser imenso que ele não tem armadilha. Tem muita armadilha. A parte fácil de entender que existe a demanda é que você precisa de uma estratégia. Só de entender que precisa da estratégia já é uma boa premissa de você vencer. Então, se você começa com uma empresa pequena, uma loja pequena, que entrega aquilo que promete, você já tem um cenário de crescimento muito legal. Agora, se você pula etapas e esquece que tem que entregar o que promete, você vai se embananar lá na frente. Às vezes você vai ter um pico de crescimento muito alto que você não vai conseguir acompanhar esse crescimento e na próxima retração de mercado, seu capital de giro que não vai existir vai forçar você, às vezes vai pegar um empréstimo que vira uma bola de neve, você não acompanha e quebra lucrando. É um cenário possível. Então, você tem armadilhas do sucesso. Às vezes a postura do dono que a gente falou mais cedo, o cara quer viver um estilo de vida impressionante. Mas a empresa não tem resultados impressionantes. O resultado impressionante da empresa é a previsibilidade dela. Quer dizer, eu estou disposto a sacrificar vários anos de estilo de vida impressionante para que a minha empresa viva resultados impressionantes. Eu sou um cara assim. Eu não tenho problema de viver com pouco, desde que a minha empresa esteja bem das pernas, esteja com planejamento em dia, fornecedores bem corretos, minha equipe esteja sendo bem remunerada, eu faço questão, né? E isso muda muito, a mentalidade dentro de um setor que você sabe que não vai faltar, não aceita certos erros. Quer dizer, não é porque o seu setor é gigante que você vai fazer qualquer coisa ali que vai dar bom. Não. Vai dar merda, é muito grande. Se você se perder no caminho. E se perder, entra a parte que a gente falou de postura, propósito, você ficar muito arrogante, achando que não precisa aprender coisas. Toda hora você tem que aprender. Hoje é inadmissível um gerente não saber fazer tudo. Antigamente, era mais previsível pensar que as pessoas podiam fazer exatamente tudo. Mas hoje o liderado não reconhece poder de liderança naquele que não sabe fazer. Então, como é que eu vou regular o meu time comercial falando, pessoal, nós precisamos ser mais atenciosos com o cliente, sendo que eu não sei fazer isso? Eu ainda sou um bom vendedor dentro da minha empresa, mesmo tendo um time de vendedores muito legal. Porque isso é bom, gera uma certa admiração, e quando você fala, pessoal, precisamos melhorar esse detalhe, a gente vai conseguir mais bons resultados. Olha essa venda aqui que a gente acabou de fechar. Percebem o valor do atendimento personalizado? Você viu que ele voltou logo em seguida? A gente pegou uma obra gigantesca, de uma dificuldade muito grande de conseguir um agendamento das equipes de pintura que conseguem fazer uma empreita desse tamanho e trouxe o cliente. O cliente falou pra gente, olha, eu não estou conseguindo achar uma equipe que consiga pagar, porque esses caras são impressionantes. Cobram o justo para eles, o passo deles é caro, mas sabem entregar. A obra de 40 mil, a mão de obra, eles sabem entregar e eles são muito responsáveis. Então, tem várias equipes aqui assim. Mas eles têm a agenda cheia às vezes. E o cliente tem um timing, um momento que quer fazer. E aí, como é que você faz? Você vai simplesmente falar, você vai ter que esperar. Ou você vai dar uma solução criativa para ele. Aí entra de novo o consultivo. Que tal a gente quebrar o problema em pequenas partes? Henry Ford acreditava nisso. Nenhum problema é grande demais que não possa ser dividido em partes menores. Algo parecido com isso. E é muito verdade. Uma premissa da engenharia que pode ser servida no contexto empresarial.
A gente pode começar fazendo pela sala ou a área interna e depois vai para a área externa. Olha, enquanto está fazendo chuva, essa área interna é possível de ser corrigida. Podemos perceber algumas falhas que podem ser corrigidas. Vamos aproveitar o tempo de seca para poder fazer a estiagem, né? Para poder fazer alguma coisa, né? Nós somos uma cidade que vive muito o contexto do agronegócio. Precisamos prestar atenção, né? Você pode ver que toda vez que o agro de Itumbiara vai forte, a cidade aflora em comércio, acende, faz mais negócio em marketing, faz mais investimento, né? Agora, quando a gente perde o controle das contas, acontece o que às vezes num cenário de contexto político, né? Fica mais caro arriscar em fazer a obra do que em trocar de veículo, em ampliar o setor fabril. Sai mais complicado fazer isso do que eu só deixar o dinheiro parado lá. Então o dinheiro precisa estar circulando. E para estar circulando, você tem que trazer criatividade, soluções. Pessoal, eu sei que vocês estão querendo deixar o dinheiro parado, mas que tal a gente alavancar com uma excelente campanha de marketing para poder você ter uma receita em cima do seu investimento? Você está com vontade de viver de renda? Que tal fazer um investimento que vai trazer rentabilidade para você na construção civil? Que tal fazer uma compra e venda de um veículo? Às vezes um cuidado que você teve com o seu veículo, né? Acessar uma boa funilaria e pintura, um bom material de qualidade, fez você valorizar um pouquinho a tabela dele para você poder ter uma negociação mais interessante, né? E a cidade vende muito carro, né? Você vê muito catireiro para todo lado, o cara compra e vende negócio, o goiano ele é bem de negócio, o cara é empresário, compra e vende carro, é corretor de imóveis, é um freela no marketing também, ele é videomaker à noite, no final de semana ele também faz uma negociação diferente. Então assim, você precisa ser mais criativo para acessar a riqueza, eu acredito. Entendi. Cara, maravilha. A gente já tá no finalzinho agora do nosso podcast. Essa é a hora que eu gosto de fazer um bate-bola. Então eu faço umas perguntinhas mais rápidas e você me responde um pouco mais rápido também. Deixa eu pegar aqui o link. Aqui. Em uma palavra, o que é ser empresário para você hoje? Vocês não desistir, então... Determinação. Determinação, ela vai ser testada. Maravilha. Um erro do começo da sua jornada que te ensinou uma lição muito boa. Um erro do começo da minha jornada. Nem tudo é o que você vê. Maravilha. Qual a parte mais superestimada e mais subestimada de ser o dono do próprio negócio? A mais superestimada é você achar que vai ter liberdade. Você vai poder viver um estilo de vida que você vai ter tempo livre para fazer de tudo. Esse tempo livre vai ser consumido para você viver em prol do resultado. A mais subestimada é que, como você está na posição de diretor da sua empresa, esquece que você, através da sua criatividade, pode ter a sacada que vai mudar a sua vida. Você esquece que você está no controle da solução que vai mudar a sua vida. Então é aquela posição, tipo, se eu puder ter uma sacada poderosa e eu sou dono da empresa, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Mas só de você ser dono, você não lembra disso. Então é super subestimado mesmo. O poder da criatividade que você tem, da mudança, da transformação que está na sua mão. Às vezes você não toma consciência de como que está na sua mão a mudança. Maravilha. Um hábito pessoal seu que você, se você não fizer, não faz seu dia render. Não faz meu dia render? Olha, eu sempre agradeço pelo dia e entendo que o meu dia ele só vai ser muito bom se eu souber vencer todos os desafios do dia. Então eu coloco como se fosse um cenário de jogo. Eu começo o dia e eu peço de verdade para Deus mesmo, sem moralismo não. Eu abro a loja todos os dias às 7h30 e eu peço assim, Senhor, me dê coragem para vencer todos os desafios que me forem apresentados hoje, que eu possa conduzir a minha empresa para a prosperidade, que as minhas decisões acompanhem os resultados que eu quero entregar e que eu possa ser solução das pessoas que vierem me buscar alguma coisa. Eu espero entregar uma solução técnica, um produto,
Eu peço também, inclusive, que os meus clientes tenham interesse naquilo que eu já tenho, não aquilo que eu não tenho. Eu peço muito isso todo santo dia, não é eu se não fizer isso. Porque eu peguei uma empresa que tinha muita pouca mercadoria. Quem viu essa história e tá ouvindo eu falar aqui, sabe do que eu tô falando. Prateleiras extremamente vazias, desacreditada em mix, para eu poder esquecer isso. Não posso esquecer. A conquista do material está disponível e eu tenho muito material para resolver um punhado de problema. Então toda hora, você tem tal marca? Dessa marca não, mas esse produto está disponível, tem uma excelente condição e vai resolver seu problema com toda certeza. Posso te mostrar como é que vou fazer isso por você? Então eu já tenho um produto ali. Não é sobre disputar sobre marcas, é levar conhecimento para o cliente. É falar para ele, essa marca, ela tem vários produtos. Linha econômica, intermediária, premium. Vamos entender sobre isso para eu te mostrar que meu produto vai te resolver o problema? Então o que eu tenho tem que ajudar as pessoas. Não é o que eu não tenho. Porque é muito fácil na área da construção você ficar pensando isso. Você tem tal coisa de tal cor, de tal tamanho? Não há disponibilidade. Ah, então eu não quero comprar. Mas deixa eu te ajudar. Se você fizer assim, você tem o produto e resolve. Pode ser assim? Ah, não sabia. Compra. Então eu sou um facilitador. Maravilha. Cara, e para finalizar, o que você acha mais difícil? Contratar ou demitir? Contratar. Contratar? Porque na demissão, quem demite é o funcionário que demite a empresa. Não é eu. Perfeito. Cara, é muito bom essa perspectiva. Entendeu? Ele Muito decidiu bom. que não sou eu a pessoa que vai ser responsável pelos próximos dias e entregas dele. Maravilha. Ele não quer entregar mais para essa empresa a força de laboro dele, né? De trabalho dele. Ele não quer entregar mais. Então ele demite você. Então a demissão é uma parte do funcionário, né? Falta de fit cultural, falta de alinhamento de expectativas. Eu não acho que ela vai me valorizar, eu não acho que ela vai me promover, eu não vou ter o ganho de salário, eu não acredito mais nesse gestor, eu não gosto dele. Enfim, ele demitiu. O mais difícil de contratar é que hoje você tem uma bolha de limitações que você pode perguntar e você tem que fazer uma leitura extremamente profunda de pessoas com muito pouco tempo. Quer dizer, ela pode camuflar a história dela todinha e você tem que, às vezes, se calçar de conceitos de sabedoria, de experiência de vida, que você nunca vai estar 100%. Eu tenho 80 anos de laje de tinta, se eu ver um vendedor na minha frente, eu sei reconhecer um. Não dá conta. Eu vejo cenários de potencial. A forma com que ele ou ela se comunicam, eu consigo lapidar e fazer o ofício da tinta entrar ali na vida dela e eu acho que ela vai conseguir um excelente resultado. É isso. Você contrata caráter e treina habilidades. Essas habilidades vão ser possíveis de você tentar projetar um crescimento para ela. Então isso é uma expectativa muito alta. Tem muita gente que contrata, vai ser minha bala de prata, vai me salvar. Vai me salvar. Nunca olhe o colaborador dessa forma. Porque ele não quer que você olhe para ele dessa forma. Ele quer ser valorizado pelas habilidades que ele tem. E outra, quem tem que salvar o negócio é o dono. Exatamente. Então, assim, um dono sem visão contrata muito mal. Maravilha. Vitor, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. Cara, eu gosto de finalizar da seguinte forma. Se você puder deixar um recado pro cara que está começando a empreender, qual recado você deixaria? Pode olhar para aquela câmera e mandar bala. Aquilo que você tem vontade de fazer na excelência é alguma coisa que alguém precisa que você faça. Tenha coragem de oferecer esse serviço, de fazer a sua própria jornada de crescimento. Esquece o que os outros vão falar, pensar de você. Você vai ver que isso pouco vai importar na jornada. Porque na caminhada, você vai ter pessoas que vão acreditar em você pela pessoa que você é. E essa pessoa que é você, é o segredo do negócio. Maravilha. Pessoal, Vitor Hugo da Tintel Tintas para vocês. Vitor, fala o arroba dos seus perfis, arroba Tintel Tintas Yub. No Instagram, Tintel Tintas Yub, né? É o mesmo pro Facebook. Estamos aí agora no TikTok também.
Vamos começar a fazer uma série de publicações ali no TikTok para poder falar com o público jovem, que logo, logo vai estar com vontade de fazer investimento, seja na linha industrial, residencial ou automotiva. Estamos também no YouTube, com um trabalho muito bonito aí do pessoal da Winil. Isso mesmo. Nós temos 3 vídeos aí descomplicando pintura. É um canal de aprendizado. A gente está pensando em produzir mais conteúdo, a gente está vivendo esse processo de adequação de cronograma, mas estamos crescendo ali. Ficamos sempre na Afonso Pena 511 há 50 anos e teremos mais 50 anos aí tentando levar para você soluções, coisas que você só via na capital, você está encontrando aqui na Tintel, porque nós acreditamos que o itumbiarense precisa ter acesso a tudo que tem muita qualidade. Você não pode simplificar a cidade em 2 marcas, 3 produtos. A melhor coisa que tem é liberdade e você escolher o que você quiser, acreditar na marca que você quiser. E nós temos uma missão de te levar esse valor. Conheça, acompanhe nossos canais, você vai ver que você vai aprender alguma coisa e vai ficar cada vez mais dono do seu investimento. Isso vai fazer todo sentido para você, vai te economizar um bom dinheiro e você vai conseguir estar no controle de tudo, tendo sucesso em seus projetos. Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Se inscrevam aqui no canal do YouTube do Newcast, curtam, compartilhem esse vídeo e ativem o sininho para toda vez que a gente fizer a publicação você receber uma notificação. E além disso, se você ficou com alguma dúvida e quiser perguntar para o Vitor Hugo, comenta aqui embaixo que ele vai responder todas as perguntas, tenho certeza. Muito obrigado e até a próxima.